Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica recorda em cada domingo os acontecimentos que se seguiram à Páscoa, não só os das primeiras comunidades cristãs, mas sobretudo os de hoje, inspirados pelas narrações da Bíblia, nomeadamente as que são lidas nas missas de cada domingo. As do próximo merecerão agora a análise do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e a do Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa em contexto pascal, o sexto domingo da Páscoa que vamos assinalar neste fim de semana. E que temática é apresentada nas leituras da Bíblia, Padre João Lourenço, que são lidas nas missas deste domingo? Boa tarde também aos telespectadores, àqueles que nos acompanham. E eu diria que no centro da temática deste domingo está já mais uma preocupação para o sentido missionário, o sentido pastoral, o sentido de que o anúncio não é apenas para ser vivido, embora nasça, assenta aí, mas é também para ser testemunhado, para ser dado a conhecer. Os ritmos, ou o ritmo dos domingos pascais, obedece exatamente a este percurso, ou faz este percurso. Começa por consolidar a fé e a sua fundamentação, para depois partir para o anúncio, partir para o testemunho, partir para a evangelização. E podemos dizer que este sexto domingo, já estamos próximos, quer da Assunção, quer da Ascensão, quer do Pentecostes, convergem já para aí, quer dizer, preparam já a comunidade, voltando naturalmente a destacar que o fundamento da comunidade nasce e radica exatamente na experiência do ressuscitado e com o ressuscitado, para depois o poder testemunhar e o levar. E é um bocadinho nesse sentido que nós vemos que a missão se expande, se alarga. Já ultrapassou as fronteiras da Judeia, ultrapassa as fronteiras da própria Palestina para ir um pouco ao encontro do mundo. E eu acho que é interessante, até para as nossas comunidades, fazer um bocadinho este percurso, porque muitas vezes ficamos apenas para consumo interno, ou seja, gerimos toda a experiência da fé apenas ad intra, numa dimensão celebrativa, apenas convergente para dentro e não alargada para fora, não pensada para fora. E acho que este é, de facto, o tempo também de, amadurecendo a experiência comunitária da fé, e pessoal, por suposto, amadurecendo esta experiência comunitária, procurar que as comunidades se alarguem, se abram, com gestos, com atitudes, com exemplaridade, com motivações, não é? E possam, de facto, levar mais... E, portanto, eu acho que estamos aqui exatamente neste momento de passagem da vivência para o anúncio. Da experiência que é, no fundo, outra maneira de vivência também, é? Porque a vivência pressupõe sempre esse anúncio, e o anúncio é feito para a vivência, para que outros possam ter acesso a esta experiência de encontro. Juntamente a esta experiência, a esta missão, há uma outra nota que eu gostaria de sublinhar e que me parece que perpassa estes textos deste domingo, que é a dimensão da história. Ou dito de outro modo, a presença de Deus na história. E que poderia-se bem resumir com a frase do Evangelho: não vos deixarei órfãos. Eu estarei presente, exatamente. Estava com Jesus, agora tu vais e como é que ficamos? Não vos deixarei órfãos, estarei sempre presente. E é muito interessante ver isto, porque isto vem na sequência da própria experiência que é o povo de Israel. O povo de Israel faz a experiência de um Deus que vai descobrindo na história, com o qual se vai relacionando na história, na sua própria história. Não faz uma opção de um Deus local que está agarrado a uma terra, a uma determinada religião, não. É um Deus que está presente na história, por isso pode ser adorado em todos os locais e em todos os momentos. Essa é também a experiência do cristianismo. Aliás, sem medo, podemos dizer que a história é um lugar teológico no cristianismo. E o que é que eu quero dizer com isto, um lugar teológico? Ou seja, é na história que Deus se revela, é na história que eu respondo a essa revelação. Ou seja, o mistério de Deus acontece no coração da história. E por isso, se eu quero de facto relacionar-me com este Deus, se eu quero de facto dar-lhe a resposta, se eu quero de facto revelar o seu projeto, não tenho outro caminho a não ser fazer isso no coração
da própria história. Eu acho que isto é um desafio fascinante e que às vezes nem sempre estamos muito atentos a isto e às vezes ao longo da própria história fomos promovendo às vezes uma imagem do cristianismo que parecia o cristianismo ideal, era aquele que não se deixava contaminar pela história. Percebo a ideia, percebo o que é que isso quer dizer, mas é que fora da história, em bom rigor, não pode haver cristianismo. Passamos então à análise de cada um dos textos. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8º. De que forma é que iniciou esse anúncio e que, enfim, quais foram os primeiros atos realizados por quem partia a anunciar pelas várias comunidades? Este texto de hoje, da primeira leitura, como acabas de referir, do capítulo 8º dos Atos Apóstolos, é um texto marcante e é um texto muito expressivo, porque se faz eco de uma das primeiras etapas da expansão da Igreja. Este capítulo é precedido de um outro, que é naturalmente o capítulo 7º, se fala da conversão do etíope embaixador pelo diácono Filipe, que no seguimento desse anúncio, aí estão presentes, no fundo, anúncio aos pagãos também, aqueles que, atraídos pelo judaísmo, agora se motivam também pelo acontecimento de Jesus. Agora temos, de facto, a presença da Igreja na Samaria. Há, no Novo Testamento, ecos muito simpáticos em relação aos samaritanos. Os samaritanos são, dentro do javismo, um grupo que não é apenas geográfico, é também geográfico. Tem uma geografia, tem um espaço e tiveram uma história. Mas mais do que um espaço geográfico, é também uma forma de acreditar. É um grupo que tem apenas como livro sagrado o Pentateuco e, portanto, restringe aí toda a missão. Não têm um grande reconhecimento dos profetas, embora porventura os possam aceitar como enviados de Deus, mas a sua palavra não é palavra canónica como é para nós ou como é para o judaísmo. Para o judaísmo mesmo. Agora, nos samaritanos, temos no Novo Testamento ecos, sabemos, da inimizade histórica, que se foi cavando ao longo da história, provavelmente a partir da própria separação dos reinos, no século X, pelo ano 930, os dois grupos dividiram-se após a experiência de Salomão. Mais tarde, a Samaria foi destruída em 721 pelo Império Assírio e no regresso do exílio, essa dicotomia, essa inimizade acentuou-se profundamente, porque os judeus regressados do exílio achavam que eram só eles o resto fiel. Os outros já não eram, não participavam da herança, não participavam do povo eleito. Isso depois houve muitos acontecimentos históricos que seria aqui fastidioso estar a mencionar, mas o Novo Testamento vai nos trazer ecos muito simpáticos em relação aos samaritanos. Temos o capítulo 4 do Evangelho de São João, temos a própria parábola do bom samaritano, como assim nós conhecemos, onde se acentua as obras do bom samaritano face aos maus judeus que deviam ser exemplares de nação. E aqui temos os ecos da expansão, da chegada do cristianismo à Samaria e mostrando, portanto, que o cristianismo se vai alargando em ondas, por grupos, pela adesão. E eu creio que, de facto, houve uma grande simpatia, um grande acolhimento da parte do povo da Samaria ao acontecimento de Jesus Cristo. Até porque temos, por exemplo, um dos primeiros grandes padres da Igreja, foi São Justino, que era de origem samaritana. Portanto, ele é um dos primeiros grandes escritores, um grande apologeta, um homem que dialogou muito com os próprios rabinos fiéis à tradição judaica e que nos deixou belos testemunhos da fé centrada exatamente no acontecimento de Jesus. Este texto, nesta linha do que o Padre João está a dizer, é verdadeiramente interessante, porque aparecem aqui duas dimensões que são constitutivas da experiência cristã e da comunidade cristã, que é a pluralidade e a unidade. Sabemos que os primeiros cristãos tiveram que sair de Jerusalém por várias questões, perseguição e tudo, e começam a anunciar
noutras regras. Aqui é Samaria, onde a mensagem é acolhida e, naturalmente, ela vai ter que ser vivida com a sensibilidade deste povo, com a sensibilidade das pessoas que pertencem a esta cultura, a esta religião e, ainda por cima, com estas tensões. Portanto, aqui está a nota da pluralidade. Este seguimento do Senhor Jesus, de que falávamos a semana passada, pode ser vivido em todas as geografias, em todos os momentos da história, de modos diferentes. Mas é do mesmo Senhor Jesus que se trata. E por isso há também aqui a dimensão importante da unidade. E como é que ela aparece aqui referenciada no texto? Quando aqui realmente vem Pedro e João, que garantem essa unidade, impondo as mãos, como que sinal deste Espírito, que é o Espírito do mesmo Senhor Jesus ressuscitado, que a todos une, apesar da pluralidade. Esta unidade, por um lado, pluralidade pelo outro, tem que ser de facto a realidade das comunidades cristãs. Ou seja, não há uma única maneira de se viver o cristianismo, mas é um único, o Senhor Jesus, em que todos os cristãos acreditam. Isto provocará... Em qualquer época. Em qualquer época. É óbvio que isto provocará ao longo da história tensões. Não tem problema. É preciso sempre que esta tensão, cá está uma vez mais, eu tenho dito isto várias vezes, o cristianismo tem algumas tensões e a pedra de toque é assumi-las enquanto tal, não em tentar ultrapassá-las, porque quando as tentamos ultrapassar, sublinhamos uma em detrimento da outra. Aqui o específico está em assumir que há uma unidade, acreditamos no mesmo Senhor Jesus, e é esse espírito do ressuscitado que a todos nos une, mas esse acreditar e esse seguimento concretiza-se depois de maneiras diversas, plurais, nos diversos momentos e nos diversos sítios da história. E passamos à segunda leitura, que é da Carta de São Pedro, no capítulo 3. Que desafio é esse proposto à comunidade? Dar as razões da esperança, mais vale padecer por fazer o bem do que por fazer o mal. Qual é, de facto, enfim, a referência primeira que é proposta à comunidade? Nós temos aqui neste texto da Carta de São Pedro, aliás, dando continuidade aos domingos anteriores e particularmente ao último domingo, onde nos falava da construção da comunidade na sua pluralidade. Temos agora aqui um texto de São Pedro que eu acho que acentua uma coisa muito importante. A fé não é um código. A fé não é um manual de boas práticas. Até podemos dizer, a fé não é um manual de exemplaridades. A fé é mais que isso. É uma nova forma de vida. É uma nova identidade de vida. E, portanto, não se trata apenas de uma questão educativa ou educacional. Isso situa-se na ordem da realidade vivencial, mas é preciso ter, de facto, partir de uma vivência interior. E essa vivência interior tem de se tornar, de facto, testemunho, tem de se tornar sinal, tem de se tornar, naturalmente, sensível e visível. E daí que esta frase que é tão bonita e que é tão citada e que é tão estrutural, dar as razões da nossa esperança, é de facto um elemento marcante, é um elemento fundamental, porque é isto que é pedido à comunidade, é isto que a comunidade tem de testemunhar, é esta forma de ser e de estar que tem de marcar a diferença. Eu creio que esta carta vem exatamente mostrar que a exemplaridade de Jesus deve ser seguida por aqueles que se dizem pertencer a Ele, que são dos seus. E isso naturalmente há de marcar a diferença, há de dar uma identidade própria. Portanto, continuamos aqui um pouco ainda naquela ideia de textos de domingos anteriores que nos falam desta construção. Mas esta construção já não tanto virada para uma ordem prática, funcional, mas por uma ordem vivencial, por uma ordem testemunhal. E eu acho que isso é naturalmente importante. E descobrimos aqui também que Pedro começa a focar aspectos teológicos, dimensões teológicas que a vida do crente tem de ter, que não é apenas na ordem do fazer, se bem que é o testemunhar, mas também na ordem da sua própria fundamentação. A questão aqui de dar razões de ser da sua esperança é uma questão fundamental e um dos desafios mais importantes que hoje se levantam à própria experiência cristã. Gostaria de lembrar a esse propósito o número 31 da Gaudium et Spes, uma das mais belas páginas da inteligência cristã. No número 31 diz textualmente assim:
podemos legitimamente pensar que o destino futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberem dar às gerações vindouras razões de viver e de esperar. E como isto é verdade, isto foi dito em 65, escrito em 65, 50 anos depois, o Concílio Vaticano II, nessa Constituição magnífica que é a Gaudium et Spes, como 50 anos depois este texto tem ainda mais força. O futuro estará nas mãos daqueles que souberem dar razões de ser, razões de esperar, razões de viver. E o cristianismo é essencialmente isso. O cristianismo é esta experiência de encontro que mostra como a vida vale a pena em cada momento, como é possível construir um futuro diferente. E reparem, nós já não vivemos numa sociedade em que o cristianismo surgia naturalmente como sendo a única opção possível ou a mais natural. Hoje não. Hoje a nossa sociedade é também a esse nível das opções religiosas plural. Portanto, o cristianismo não se poderá manifestar, nem testemunhar, nem viver simplesmente porque sim. Tem que dar as razões de ser da sua esperança. E isso não nos devia entristecer no sentido, antigamente toda a gente era cristã. Ok, percebemos porque queremos o melhor para todos. Mas isso até nos devia alegrar, porque se verdadeiramente estamos convencidos que vale a pena ser cristãos, porque isso traz uma nova maneira de viver, e não simplesmente para nós. Esta dimensão é muito importante. A dimensão da diaconia, a dimensão do serviço, a dimensão do bem comum, do cuidado dos outros. Ou seja, o cristianismo não é só importante para mim, porque me faz viver melhor, mas é importante para mim que me faz viver melhor, mas compromete-me com que a vida dos outros também possa ser melhor. Então isto, de facto, dá essa possibilidade de uma história diferente. Isto é uma razão pela qual vale a pena viver e pela qual vale a pena esperar. E este é, de facto, um dos grandes desafios a que nós não nos podemos furtar hoje em dia. Acredito que ainda mais no contexto social em que se vive. Exatamente. E poderíamos ainda ir por aí, mais tem razão de ser. Mas temos já pouco tempo para analisar o texto do Evangelho, do evangelista João, no capítulo 14. Padre João Lourenço, em que contexto é que surge essa frase dita por Jesus: não vos deixarei órfãos? Nós estamos já com este texto dentro daquilo que é o grande discurso que o evangelista João nos apresenta da última ceia de Jesus, não é? É um longo percurso mais teológico que prático, é verdade, e aqui temos, de facto, uma perspectiva também mais teológica do que propriamente prática. Bem, e portanto, dentro de um texto, deste texto, que é um texto de despedida, não é? No fundo, São João fala neste discurso, é a preparação de Jesus faz aos seus discípulos, porque ele vai partir e eles é que vão dar continuidade à sua obra. Temos, aliás, vários exemplos disto no Antigo Testamento. Há vários os grandes personagens do Antigo Testamento, Jacó, Moisés, David e outros, deixaram aos seus continuadores e ao povo de Israel também discursos neste sentido, de que, embora partissem, eles continuavam de alguma forma presente. A sua mensagem e a sua herança se prolongava naqueles que lhe iam dar continuidade. São João constrói este longo texto que acompanha a última ceia, ou que enquadra-se na última ceia, exatamente um bocadinho dentro desta perspectiva. Mas, para além disso, este texto é também uma resposta àquilo que o judaísmo ao tempo de Jesus se lamentava. O judaísmo ao tempo de Jesus, face à ocupação romana e às adversidades históricas da época que conhecemos, lamentava-se muito de que Deus se tinha esquecido. Não te esquecerei, porventura pode a mãe esquecer o filho que traz no seu ventre, era um dos textos proféticos. E na continuidade destes, muitos outros. Israel muitas vezes se lamentava que Deus o tinha entregue à sua sorte, que Deus o tinha abandonado o povo que tinha escolhido, que esse povo era infiel, mas que não merecia, que era demais estar a ser assim castigado. E a essa mesma resposta é possível os discípulos também sentissem. O que Jesus quer, de facto, é, de facto, animar, dar ânimo aos seus continuadores e dizer-lhes que, diferentemente daquilo que era os queixumes de Israel, ele estaria presente. A sua missão era a missão dos discípulos. E a missão dos discípulos era aquilo que era a missão deles. O testemunho que ele deu do Pai era aquilo que os discípulos agora iam dar do Pai. Portanto, esta relação estreita e profunda de comunhão entre Jesus e os discípulos é o alicerce fundamental para o vigor da comunidade cristã.
esta presença, falávamos no início, a presença de Deus que habita a história, continua hoje. De que forma? Na comunidade daqueles que acreditam dele. É por isso que ele não nos deixa órfãos na história em cada momento do nosso percurso. Agora essa presença manifesta-se na comunidade dos que acreditam deles, porque é essa comunidade que é enviada o Espírito do ressuscitado para alimentar, para que a comunidade possa viver ao estilo do ressuscitado. E por isso, quando esta questão surge, porque hoje esta questão surge ainda que formulada de outra maneira, Deus abandonou-nos. Onde está a bondade de Deus? Como é que podemos sentir o amor de Deus? Bem, esse é o desafio das comunidades crentes, de todos nós cristãos, ou seja, nós temos que ser a concretização dessa bondade de Deus, desse amor de Deus. E se às vezes nós mesmos nos questionamos a dizer, mas parece que Deus nos abandonou, então isso devia ser um critério para nós, para pensarmos na maneira como estamos a viver o nosso cristianismo. De que modo estamos a ser fiéis? Porque se sente uma certa ausência de Deus, então é porque não estamos a ser fiéis a esse encontro, a esse seguimento. Porque esse encontro em seguimento compromete-nos com a bondade que Deus é e com que as pessoas sintam a bondade com que Deus é. Nós não estamos órfãos. Deus continua presente na história. Quer é continuar a fazer sentir essa presença através daqueles que acreditam nele. Já analisar a leitura anterior, como também a do Evangelho, e a motivar uma pergunta, que era perceber de que forma é que com as limitações que existem, com as contingências do dia-a-dia, se descobre essa bondade de Deus, se descobre a presença de Deus. Exatamente. Há um texto interessantíssimo no Evangelho, quando se perguntam se tivéssemos que definir este Senhor Jesus, como é que o definiríamos? Como aquele que passou fazendo o bem e Deus estava com ele. É esse o desafio para as comunidades cristãs. Sim. Passar fazendo o bem. E esse será o critério para todas as pessoas de que Deus está com elas. E acrescentar, Padre João, muito brevemente? E acrescentar que acho que este texto é também, eu diria, um elemento importante em algumas circunstâncias históricas que se viram. É porque hoje há muito a dimensão da orfandade. É verdade. E, de alguma forma, há duas. Por um lado, há a dimensão da orfandade. Parece que o mundo caminha sem horizonte. Isso é um sentimento de orfandade, quer dizer, porque nos tolhe o percurso, porque nos impede de encontrar uma saída, não é? Hoje, enfim, não estou só a falar das questões de natureza social, económica, política ou financeira. Sim, estou a falar no sentido da vida, não é? Hoje, caminha-se para onde? E depois, o outro lado é o supérfluo de Deus, ou seja, Deus é um supérfluo hoje, parece que já não faz falta, parece que já não precisamos. E o mundo hoje é muito interessante. Balança um bocadinho entre as duas. Por um lado, uns que parece que precisariam dele para abrir um horizonte, e outros parece que não precisam dele, porque se fecham no seu próprio horizonte. E o mundo está marcado um bocadinho por estes dois, eu diria, estes dois limites, estes dois cenários, estes dois extremos. Um de orfandade, outro de... Deus como supérfluo ou Deus como luxo. Deus como luxo quer dizer, não preciso dele, mas é um luxo para mim ter. Não, Deus é verdadeiramente significativo para a vida. E os textos que se escutam nas missas deste domingo sugerem também esses desafios. Agradeço terem estado aqui neste programa onde apresentámos as mensagens e os desafios que os textos da Bíblia sugerem neste tempo pascal. Votos de bom domingo, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.